Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Muito bem, meus irmãos e irmãs, com grande alegria nós hoje nos encontramos neste mais um dia nos preparando para celebrar a grande festa, a grande solenidade da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora Aparecida. Celebrar a festa de Nossa Senhora, seja nessa ocasião especialíssima que o faremos no dia 12, como também em outras datas que celebramos a memória da Santíssima Mãe de Deus, é para nós sempre motivo de grande graça e de grande alegria. Entretanto, meus irmãos, até a partir daquilo que nos aponta o Santo Evangelho que acabamos de ouvir, é necessário entender de que para celebrarmos com precisão e alcançarmos as graças próprias dessa devoção para com a Santíssima Mãe de Deus, deve haver da tua parte e da minha algo chamado constância de vida e coerência de vida. Aderir ao Cristo e estar com Ele não pode ser apenas uma medida de boa vontade, ainda que naturalmente também passe por isso. Queremos estar junto com o Senhor, queremos caminhar com Ele, queremos de fato que a nossa vida seja pautada pela sua misericórdia, queremos e tomamos o seu Evangelho como critério e medida para a nossa vida como um todo. Inclusive, isso da nossa vida como um todo é justamente numa medida que nos compreende por completo, e não apenas numa ou outra ocasião que, quem sabe, pode parecer a nós mais convidativo ou alguma coisa um pouco mais tranquila. E aí que está. Quando do Evangelho que acabamos de ouvir, aqueles homens tentam a Nosso Senhor e falam que aquilo que ele realizava o fazia em nome de Beelzebu. E Nosso Senhor
nos ajuda a compreender, a partir daquilo que ele dirige, da fala que ele dirige àqueles homens, de que esta divisão nos leva à ruína. Ele fala, olha, se Beelzebu está dividido em si mesmo, como que poderá manter-se? Entretanto, depois ele reforça de uma maneira preciosíssima. Mas se é pelo dedo de Deus que eu realizo essas coisas, muito bem, o reino de Deus chegou para vós. Convencer-se disso, ele exige, como falava há pouco, da nossa parte, esta boa e necessária medida de queremos, de fato, estar com o Senhor, de nos unirmos a Ele, e não de ficarmos apenas como numa espécie de segmento em que nós nos preservamos a uma certa distância. Quase como que se dissessem assim, você segue a Cristo? Sim, eu sigo. Até que ponto? Até onde, de fato, estamos nós verdadeiramente dispostos a seguir o Cristo? Será que, de alguma maneira, estabelecemos um certo limite, ou bem, entre aspas, e de maneira pejorativa, um tipo de margem de segurança? Não, eu sigo a Cristo até aqui. Esse aspecto da minha vida, eu que cuido e vejo aquilo que me é necessário. Me disponho com piedade e observância a me apresentar na celebração da Sagrada Liturgia. Rezo até que com piedade a oração do Santo Terço, cultivo, não é um amor para com a Virgem Aparecida, mas depois, talvez, no meu trabalho profissional, eu dou o meu jeitinho. Porque afinal de contas todo mundo faz. Isso aqui é normal, está errado, mas não é tão grave assim. Senão no trabalho profissional, às vezes também em outras áreas da nossa vida. Temos uma postura de fé tão piedosa e necessária e justa, e que de fato deve apresentar-se quando da Sagrada Liturgia. Mas às vezes nas redes sociais, não é? na internet, eu me importo, desculpe o termo, como se eu fosse um pagão desgraçado. Quase que se não tivesse fé alguma. Esta incoerência nos fragmenta por dentro. Esta medida que se apresenta aqui no altar de uma forma e que depois nas outras circunstâncias da nossa vida se apresentam com outras totalmente distintas dessa, não nos dão a nós uma medida ou aquela postura necessária para conquistarmos o reino dos céus. Pelo contrário, nos leva à ruína, nos leva a ter uma fé infelizmente pautada apenas por boas intenções. E daí ficamos cheios talvez de nós mesmos, porque afinal de contas temos uma imagem, uma postura que diante dos outros pode ser até louvável. Temos uma devoção para com Nossa Senhora, que ali nos colocamos com uma oração firme, com uma devoção belíssima, que inclusive pode até ajudar a converter tantas outras pessoas. Mas daquilo que diz respeito à minha vida pessoal, mas daquilo que haveria de ser e de formar a disposição e medida da minha alma em correspondência à graça de Deus, não acontece. E por quê? Porque fica apenas no discurso, fica apenas numa imagem, fica apenas, quem sabe, no máximo, numa boa intenção, que em nada é capaz de sustentar-nos quando nos for necessário assumir uma cruz talvez um pouco mais incisiva. E isso é ponto. Se de fato queremos o céu, e penso que todos o queremos, é preciso também entender de que conquistar o reino dos céus, participar do reino dos céus, exige da tua parte e da minha, que também com nosso Senhor nos apresentemos a tomar a sua santa cruz. E bem sabemos que isso não é tão simples assim. Não é uma medida discursiva na qual nos introduz numa espiritualidade. Sim, também, mas há a realidade própria da cruz, que Nossa Senhora, inclusive, nos ajuda e nos inspira a assumir junto ao seu Filho. É por isso, meus irmãos e irmãs, que aquilo que, como estávamos partilhando, naturalmente à luz daquilo que nos dá o Santo Evangelho de hoje, que nos empenhamos e também cuidamos e nos valer dos meios para que exista esta coerência de espírito e vida. Para que em meio ainda que aquelas lutas que travamos contra a nossa miséria, contra o nosso pecado, contra as nossas paixões e caprichos, venha a instalar-se a graça de Deus, que é mais do que superabundante em nossa vida. Mas é necessário fazer por onde? Convencer-se dessa graça é uma medida primeira e muito importante para que agora você e eu venhamos afirmar os passos
que não só nos são necessários, mas nos são próprios. Você e eu somos filhos de Deus e convencidos dessa graça, da graça singular da filiação divina que recebemos quando da encarnação do Verbo eterno no Pai, no seio da Virgem Maria, nós nos tornamos em Cristo co-herdeiros do reino dos céus. E convencidos, portanto, desta verdade, que há pouco fiz referência, agora nos empenhamos por ter uma vida que, de fato, ela se apresente com o Evangelho sendo a sua medida primeira e fundamental. E é claro que isso, por sua vez, se aplica com esforço, com o microfone, nós vai para cima, né? E aí que está, não é? Cristão, católico de fato, não é um pamonha, desculpe o termo, viu? Não é um frouxo, não é alguém que fica cheio de mimimizinha, dando desculpa, se fazendo de vítima. Ai, porque eu não consigo. Ai, padre, eu queria tanto ser mais devoto. Ai, eu queria tanto amar a Deus. Então ama, meu irmão. Então seja mais devoto. Agora para de ficar dando murro no vento, para de ficar dando desculpas, para de ficar se arrastando, tendo uma medida de querer confiar apenas em si mesmo. Como nosso Senhor colocou ali no Evangelho, olha, se está lá um homem grande, forte, com sua armadura, ele até pode ganhar, preservar um pouco a sua casa, mas se chega outro mais forte do que ele, dá uma surra, rouba a armadura e o expulsa ainda. Se nós ficarmos apenas confiando em nós mesmos, nas nossas capacidades humanas, em detrimento do cultivar o dom da fé, e aí que está uma outra medida que nos é muito importante, cultivar a fé. Você e eu, imagino que, não é, naturalmente, devamos sempre pedir a Deus, e temos realmente que pedir sempre a Deus, Senhor, dá-me o dom da fé, Senhor, aumenta a minha fé, mas não é apenas suplicar, não. Eu tenho que aprender a cultivar a fé. E o que é cultivar? Cuidar, zelar e dar à fé que ela tenha os meios para que a mesma cresça e venha a afirmar-me nos frutos próprios desse dom comunicado a nós pelo próprio Deus. Agora eu peço a Deus, Senhor, dá-me o dom da fé. E Deus fala, meu filho, eu já dei e dou sempre. O que você faz com isso? E o que nós fazemos? Eu faço e apresento apenas na hora da novena de Nossa Senhora Aparecida? Não. É preciso, meus irmãos, que tenhamos essa clara convicção e essa firmeza necessária para que o cultivar da fé de fato se instale e seja a medida do nosso cotidiano. Aprendemos a nos valer dos meios sobrenaturais, de maneira especialíssima, não é? A Santa Eucaristia, isto é, a Santa Missa, a confissão frequente, o Santo Terço, não é? O Santo Rosário, a meditação da palavra e, com muita veemência, estudar a doutrina. Ler aquilo que nos ensina a igreja. Poxa, como nos é necessário aprofundarmos no dom da fé, para que a mesma agora venha a dar a você e a mim aquela envergadura própria dos filhos de Deus, herdeiros e chamados para o céu. Queremos a vida eterna, sim ou não? Meu Jesus, que desgosto, acho que é a máscara, né, filho? É claro que nós queremos, né? É claro que sim, com máscara, sem máscara, é claro que a gente quer. Queremos a vida eterna com todo o nosso coração. Mas é necessário compreender, como eu falava há pouco, e me desculpe, mas eu retomo a pequena provocação, de que, muito bem, querer a vida eterna é uma medida. Agora, querê-la de fato implica em atitude que corresponda a isso. O céu é para os santos. O céu é para aqueles que têm consciência clara de que são filhos de Deus. O céu é para aqueles que têm a coragem de lutar e recomeçar o quanto for necessário. E é assim que firmamos os nossos passos, como o Senhor hoje nos exorta a buscarmos, a afirmarmos empenho por ter essa verdadeira coerência de vida, por buscarmos seguir e estar com Ele, para que onde o Senhor estiver, estejamos lá também nós, nessa medida que nos arremete aos cuidados da Santíssima Mãe de nosso Salvador. Por fim, meus amigos, nesse dia de graça, vamos suplicar a intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, para que você e eu, dentro da realidade que nos cabe, saibamos dar uma resposta afirmativa à palavra do Senhor. Saibamos nos valer da sua graça, da força do seu Espírito, para que o Senhor venha encontrar no teu coração e no meu, não um coração reticente e acovardado em si mesmo, ou cheio de desculpas, mas um coração que tenha a ousadia de dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, se me chamas, eis-me aqui. Senhor, sou falho,
tenho minhas misérias, mas dai-me a graça, quero lutar, quero o céu. E não tenha dúvidas que o Senhor, teu Deus, com um sorriso no rosto, há de te acolher e te dar a força do Espírito Santo para que você dê os passos necessários e tenha envergadura para aquela realidade para a qual você foi criado, o céu e a vida eterna. Por isso que, por fim, retomo e insisto, o céu não é lugar de covarde e de preguiçoso. O céu é o teu lugar. O céu é a tua morada. O céu é aquela medida que hoje você, agora e toda vez, quando da Santíssima Eucaristia, se apresenta para que com o Cristo se encaminhe a essa realidade. Mas, por fim, insisto, é necessário que, convencidos desta palavra, venhamos a aplicar os meios e a colocar verdadeiro empenho para que a mesma, esta palavra de vida e vida eterna, seja em nossas vidas critério, medida e meta. Que Nossa Senhora Aparecida e que seu castíssimo esposo São José sempre nos guardem com a sua poderosa intercessão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.